bom dia, tudo bem com vocês? Como passaram a noite? Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu vou falar sobre como os fatores patógenos internos, como surgem as patologias emocionais lá no campo das emoções. Então, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vai ser incrível, sabe por quê? Porque ontem nós fizemos a nossa terceira aula da Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional e no meio da aula teve uma pergunta com referência a isso, por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui hoje para nós debatermos muito mais abertamente. Então sejam muito bem-vindos e vamos lá. Eu só aumentar a iluminação aqui, aí isso, aí fica melhor, né? Aí, pronto. E aí, tudo bem? Quem assistiu a aula de ontem? Foi maluco, não foi? Foi insano. Aula incrível, professor. Seja bem-vindo, Carla, Lara, Lilian, Lu, Van, Ana Valéria. Show de bola. Então vamos lá. Preparados? Preparados porque hoje temos a nossa última aula, a aula de fechamento da Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional, hein? E precisamos fechar com chave de ouro. Precisamos fechar com chave de ouro. Beleza? Então vamos lá. Vamos começando aqui e o pessoal vai chegando aos pouquinhos. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir mandando aí, tá? Olha só, assisti só 2 vezes, é isso aí. Vocês sabem aproveitar as oportunidades. Café com Acupuntura. Como as emoções interferem nas nossas energias. Isso, fixado aqui, né? Para quem for chegando depois também ter acesso. Renata, Luiz Fernando, Reflexologia, Aquarela. Então vamos lá, o nosso sistema energético, ele é comandado por um sistema superior, que é o sistema nervoso central, tá? E esse sistema nervoso central que vai coordenar respostas neuroquímicas para atuarem diretamente nas questões energéticas, tá? Então aqui, nós vamos ter um fator patógeno interno, que são as emoções, tá? Elas que vão desencadear alterações lá nos órgãos e nas vísceras, nos meridianos de energia, favorecendo então a diminuição da energia Wei Qi, que é a energia de proteção. Se a energia Wei Qi, que é a energia de proteção, ela fica mais fraca, ela vai gerar então o favorecimento da entrada de fatores patógenos externos que estão ligados ao clima. Secura, umidade, vento, calor, certo? Isso aqui vem e desregula ainda mais o sistema energético, desregula ainda mais o Zang Fu, que vai gerar patologias. Certo? Até aqui tranquilo? Tranquilo? Show de bola. Olha só, bom dia, Jéssica, Maura, Bruna, Cristiane. Vocês são incríveis. Então, como que isso aqui acontece, né? Nós temos um sistema interligado, tá? Nós temos o cérebro coordenando toda a parte cognitiva do sistema nervoso central. Abaixo dele, então, nós temos, os pulmões, o coração, o estômago, o baço. Aí nós temos o fígado,
nós temos a bexiga e os rins. Nós temos aqui os intestinos. Certo? Vou até colocar aqui o intestino delgado aqui também. Perfeito? Isso aqui, então, é um esqueleto de como vai funcionar o nosso sistema energético. Tá? Como funciona o nosso sistema energético. Aqui, então, temos todo esse processo. Tá? Então, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, é que reconhece e decodifica todo e qualquer processo emocional. Todo e qualquer processo emocional. Aqui no centro nós temos a conectividade do meridiano Chong-Mai. O meridiano Chong-Mai. Tá? Esse meridiano, então, ele liga a energia ancestral, que fica aqui entre os dois rins, tá? Entre os dois rins, com o coração e o cérebro. Vou colocar aqui a bexiga. Perfeito? Tudo isso aqui, então, vai gerar uma interação muito grande. Por quê? Porque o Chong-Mai, o meridiano Chong-Mai, é o primeiro meridiano formado desde o momento lá da concepção. Desde o momento da concepção. E quando, então, nós temos uma emoção chegando aqui no Chong-Mai, essa emoção vai atuar diretamente no coração. Então, ó o caminho. Quando nós temos uma emoção, ela vai chegar no coração. O coração imprime essa emoção aonde? No sangue. No sangue. No chuê. Esse sangue vai chegar onde? No sistema nervoso central. No sistema nervoso central. Perfeito? Aí, lá no sistema nervoso central, ela vai ser decodificada, reconhecida. Mas ela é reconhecida caso ela consiga sair do sistema límbico e chegar lá no neocórtex. Agora, caso não seja reconhecida, não seja decodificada, não seja metabolizada, racionalizada, essa emoção chega aqui no coração, é impressa no sangue e chega lá no sistema nervoso central e fica aprisionada. E fica aprisionada, gerando todos os desequilíbrios. Então, a tristeza, então, vai chegar lá no sistema nervoso central. Se ela não for decodificada, não for reconhecida, ela vai gerar o processo de interação energética com a liberação de neurotransmissores, de hormônios, que vão atuar onde? No pulmão e no intestino grosso, desequilibrando o pulmão e o intestino grosso. Aí, a fisiologia energética, que eu digo que é tão importante, a fisiologia energética lá do pulmão e do intestino grosso começa a alterar. Quando ela altera, que você já não respira direito, que o seu diafragma não desce comprimindo as vísceras abdominais, gerando o movimento de peristaltismo para ter a eliminação do bolo fecal, você começa a gerar o quê? Constipação intestinal. Se você não está respirando direito, não está tendo uma boa ventilação, fica fácil para quem? Para os fatores patógenos externos entrar um vírus, entrar uma bactéria, gerar uma pneumonia, uma sinusite. Certo? Vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Se tiver, manda a cabeça explodindo aí. Porque como eu estou
entrando no nível da aula de ontem, eu faço ideia que está todo mundo entendendo, né? E se você ainda não assistiu as 3 primeiras aulas da Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional, você está perdendo muito. Então corra para assistir, porque essas aulas vão sair do ar em breve. Em breve. Sábado ou domingo elas vão sumir do mapa. É um conteúdo brutal que está disponível lá para vocês. Show? Olha só, a Jéssica está aí conosco. Grande Jéssica, aluna do curso de Inteligência Emocional. Perfeito? Então vocês estão entendendo, vamos juntos. Aí, a tristeza já interfere no pulmão e no intestino grosso. Mas e se não for a tristeza, for a euforia? Se for a euforia, ele também vai gerar alterações de hormônios e neurotransmissores, só que agora ele interfere aonde? No coração e no intestino delgado. Então o coração e o intestino delgado aqui, ó, que vão sofrer as consequências. Então, se tem muito calor, o intestino delgado começa a não conseguir captar líquidos orgânicos, porque tem muito calor, vai secar os líquidos orgânicos. Diminui a produção de lágrima, linfa, saliva, de líquido sinovial. O coração, para imprimir essa emoção no sangue, ele começa a bater mais forte, gerando calor. Porque a cada sistema de bomba do coração, essa força mecânica que o coração imprime no sangue bate na parede elástica do vaso sanguíneo e gera, então, um processo de conversão dessa energia mecânica em energia térmica. Leva calor para todas as células do corpo. Então o organismo começa a gerar o quê? Começa a gerar excesso de calor. Começa a gerar hiperidrose para tentar resfriar o corpo. Gera o quê? Taquicardia. Gera hipertensão arterial. Dor no punho. Vocês estão conseguindo entender o processo aí de adoecimento? Que incrível que é. E aí, no final eu vou falar as possíveis formas da língua de cada um deles. Certo? Para ficar completo isso aqui. Para vocês aprenderem já a avaliar e diagnosticar esses quadros de desequilíbrios energéticos e emocionais. Show? E se fosse a preocupação? Se fosse a preocupação? A preocupação interferiria onde? No baço e no estômago. Então o baço e o estômago aqui seriam comprometidos. Então a função da fisiologia energética deles é captar, maturar, transformar e transportar os alimentos. Se eles não conseguem fazer isso, eles geram um processo de alteração energética e começam a acumular densidade. Primeiro eles ficam deficientes. E depois que eles ficam deficientes, eles vão gerar o quê? Vão gerar um comprometimento de acúmulo de umidade, alteração de forma, ganho de peso, problemas metabólicos, colesterol alto. Se isso for a longo prazo, diabetes, dores musculares. Por quê? Porque os músculos coordenando e recepcionando essa umidade vão gerar o encurtamento, vão gerar dores. Certo? A raiva, o medo, vamos colocar o medo primeiro. O medo, ele vai atuar no fígado e na vesícula biliar. Olha eu trocando os trem. O medo é no rim e na bexiga. Eu falei raiva, né? No rim e na bexiga. O medo, então, ele vem e ele altera a fisiologia do rim e da bexiga.
do rim e da bexiga. Então, o medo vem e resfria as energias. Quando ele resfria a energia lá nos rins, resfria a energia da bexiga, o que ele vai desencadear? Ele vai desencadear pessoas com possibilidade de ter infecções de urina. Por quê? Porque diminui a energia Wei-Qi lá, favorece a entrada de fatores patógenos externos, bactérias, vírus, causando infecções urinárias, vontade de ir no banheiro várias vezes ao dia. Vai gerar o quê? O resfriamento do meridiano, da energia dentro do meridiano do rim e da bexiga. Então pode gerar dor óssea, dor lombar, dor na coluna, dor no joelho, zumbido, alteração no ouvido. Certo? Então, são as emoções lá do fator patógeno interno. Então, o método de adoecimento, ele vem por conta de quê? Por conta de uma condição mental. Mas não é uma condição mental que vai desencadear tudo no consciente. A maioria é no inconsciente, nós não conseguimos racionalizar e entender as emoções. Aí isso que gera os desequilíbrios energéticos, comprometendo a energia Wei-Qi, a energia de defesa e a energia de nutrição. E é a partir do meridiano Chongmai, né, em especial do Chongmai, do Dumai, do Renmai, que são os 3 primeiros vasos maravilhosos formados lá no momento da concepção, que vão gerar, então, interação com a nutrição do organismo. Então, é o meridiano Chongmai, mais o Dumai, mais o Renmai, que interagem gerando 2 energias principais, que é a energia de defesa que é a energia Wei-Qi, e a energia de nutrição, que vai nutrir cada órgão e cada víscera. Então, vocês conseguem entender a importância da energia ancestral no reequilíbrio do organismo? E se o meridiano Chongmai é o primeiro meridiano formado, e ele é o meridiano que coordena as emoções, e ele que dá a ramificação para o Dumai e para o Renmai, e são o conjunto desses 3 meridianos que vão atuar na energia de proteção, que se ela não estiver forte, não estiver atuante, vai favorecer a entrada de fatores patógenos externos, vai gerar desequilíbrio nos órgãos e nas vísceras e nas patologias. Então, é isso que acontece no nosso organismo energeticamente, que gera patologias. Então, tratar as emoções é tratar a causa dos desequilíbrios emocionais. É tratar a causa dos desequilíbrios energéticos. É tratar a causa das patologias físicas, dos quadros de dor, dos quadros de processo inflamatório. Vocês conseguem compreender esse mecanismo? Sim ou não? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então, a partir de agora, vocês têm um exercício para entender que é um exercício de autoconhecimento também. Quando você adoecer, perceba qual a emoção que está por trás disso. O que essa dor, o que esse incômodo está gerando e querendo te mostrar. Qual que é a sua condição mental? Qual que é a emoção que está gerando uma dor de cabeça em você? Qual que é a emoção que está gerando uma dor no joelho, uma dor no ombro, uma dor na lombar?
Começa a pensar sobre isso, porque esse exercício vai favorecer que você entenda o seu paciente da melhor forma possível. Você vai compreender melhor o seu paciente. Aí, dominando o tratamento das emoções, você vai saber chegar na causa desse desequilíbrio energético e emocional e, mais do que isso, ter em mãos protocolos para dessensibilizar essas emoções, promovendo o autoconhecimento e a inteligência emocional. Olha que fantástico isso! Olha que fantástico isso! Eu fiz entrevista com diversos alunos meus que mostram isso. Eles atenderam eles primeiros e depois os pacientes. Olha o resultado. Tá lá no YouTube, tá aqui no meu Instagram. São diversos alunos falando sobre os resultados deles na inteligência emocional. Chamado podcast Melhores Alunos. Assistam lá para vocês verem. Vale a pena você escutar a história de cada um. Show? Então, se você entende, compreende esse processo, tá? Você vai começar a entender mais ou menos como que o nosso organismo funciona detalhadamente. E isso vai gerar, então, um conforto para você avaliar, diagnosticar e tratar os seus pacientes. Tá? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho de como a tristeza pode gerar um desequilíbrio energético, que isso vai chegar lá na língua. Como isso vai chegar lá na língua? Quais são as características da língua que você vai avaliar em cada um desses desequilíbrios? O importante aqui é vocês terem uma aula prática para vocês entenderem o processo passo a passo. Né? Aí, ó, tivemos um podcast com a Jéssica que foi incrível, né? Relatos incríveis no podcast, vale a pena conferir. Assistam da Jéssica lá para vocês verem o que ela fala. Ela fala que ela fez uma dessensibilização da água para o medo e insegurança para ela aparecer. Olha que incrível. Foi fantástico esses podcasts. Tá? Então vamos lá. Quando a tristeza vem e ela interfere, gerando desequilíbrios energéticos, ela vai gerar desequilíbrios energéticos aonde? No pulmão e no intestino grosso. No pulmão e no intestino grosso. Então, quais são os desequilíbrios que podem aparecer na língua que estão ligados diretamente ao pulmão e ao intestino grosso? São dois principais. Isso, Denise França. Quando aprendemos esse processo do Zhang Fu, a anamnese fica muito eficaz e o paciente entende a raiz do problema dele. Exatamente isso, Denise. Desculpa, Denise não. Denis França. Denis França. Às vezes a gente lê rápido aqui, aumenta letras ou diminui letras, né? Desculpa, Denis França. Exatamente isso. O ouro da acupuntura é você saber entender, compreender a fisiologia energética da melhor forma possível. E se você entende a fisiologia energética e compreende as emoções, você completa toda a sua linha de raciocínio dentro da medicina chinesa. Fica incrível os tratamentos. Então a tristeza vem, gera um desequilíbrio no pulmão e no intestino grosso. Na língua, os desequilíbrios do pulmão vão se mostrar com uma deficiência de energia yang-qi do pulmão. Como? A língua úmida. Com a língua úmida, perfeito, Selma. Com umidade. Ah, professor, e o intestino grosso? Como que nós vamos avaliar basicamente o intestino grosso? Olha só. A função energética do intestino grosso é recaptar líquidos orgânicos para hidratar a pele. Então, o maior desequilíbrio dele geralmente acontece energeticamente quando chega o calor nele. Então, nós vamos avaliar através da vermelhidão na língua que gera um calor que consome os líquidos orgânicos e gera uma secura. A língua muito seca.
Então, o organismo não consegue captar muito bem esses líquidos, gerando, porque está tendo uma secura muito grande, então o intestino é comprometido. Vocês estão entendendo esses desequilíbrios energéticos da língua? Faz sentido para vocês ou não? Show! Maravilha! E, então, e vocês vão perceber que os 5 elementos eles vão se interagir de uma forma muito mais abrangente. Os 5 elementos eles vão interagir um no outro. Aqui eu estou passando os conceitos básicos, tá? Tentando separar para ficar didático para vocês, mas nem sempre vai acontecer assim. A língua com secura ou com muita umidade é comprometimento do metal e vai ter apenas tristeza. Não, pode ter outras emoções intercaladas, tá? Porque um elemento gera o outro, um elemento domina o outro, e isso é dinâmico o tempo inteiro acontecendo, tá? Quando nós temos, então, a euforia compromete o coração e o intestino delgado. Como que nós vamos avaliar isso? Também aqui pelo calor. Excesso de calor. Vermelhidão na língua. A língua vermelha. Se a língua está extremamente vermelha, tem um comprometimento de calor que está sendo gerado pelo coração e pode estar consumindo os líquidos orgânicos lá do intestino delgado. Lá do intestino delgado. Principalmente se ela estiver extremamente vermelha na ponta, que mostra o calor no coração, ou se for uma patologia crônica, a língua vermelha geral, que nos mostra um calor geral. Nos mostra um calor geral. Certo? Lá no baço e no estômago, nós vamos avaliar características ainda maiores. Por quê? Porque quando a preocupação chega e gera um desequilíbrio no estômago e no baço, primeiro eles geram uma deficiência. E quando a deficiência é de estômago, essa língua vai apresentar sem saburra. Sem saburra. Então ela vem sem saburra porque o estômago está sendo comprometido. Depois que ela vem sem saburra, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma alteração onde? Uma alteração no baço. Aí o baço gera, então, uma deficiência de energia em ti através da fissura. Da fissura. Então o estômago geralmente é comprometido pela ausência de saburra e o baço, primeiramente, pela fissura, que mostra a deficiência da energia Yang. Se o baço não está tendo energia Yin, se o baço não está tendo energia Yin para fazer a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos, não dar a forma física, ele começa a gerar o quê? Acúmulo de umidade. Aí ele vai gerar uma estagnação. Estagnação. Então a língua vai começar a ficar o quê? Edemaciada. Vai ficar volumosa. A língua vai ficar volumosa. E depois disso, aí começa a formar uma saburra densa, pegajosa, aquela língua extremamente oleosa, gordurosa. Vocês já viram uma saburra bem pegajosa? Já é o baço e o estômago não conseguindo maturar, transformar e transportar os alimentos e está gerando o quê? Um aumento da densidade energética. E isso vai se desdobrar em umidade, mucosidade e fleuma. Umidade, mucosidade e fleuma. Então aí aqui entra a saburra densa, pegajosa. Saburra densa, saburra pegajosa. Certo? Oh, e eu pulei o fígado e a vesícula, né? Eu falo deles. Empolguei aqui. E aí o rim,
ele vai mostrar o quê? O resfriamento das energias. Por quê? Porque o medo resfria as energias lá do rim da bexiga. Então aqui nós vamos ter uma saburra branca. Uma saburra branca. Ou até mesmo uma estagnação de energia, mostrando a língua extremamente edemaciada, que gera uma palidez. Que mostra com que o rim não está chegando energia, então ela está estagnada, gerando que não chega sangue, não gera calor. Então mostra o frio também. São características de frio. Show? E aí, como eu não falei do fígado e da vesícula, eu vou falar agora. Tá? Então, aqui a raiva, então, gera alterações em neurotransmissores e hormônios quando ela chega lá no sistema nervoso central. E isso compromete o fígado e a vesícula biliar, que vão gerar o quê? Vão gerar alteração energética, vão gerar alterações energéticas lá no fígado e na vesícula biliar. Então, quando a raiva chega e ela fica aprisionada, o fígado sofre as consequências, dissociando a energia yin da energia yang. A energia yang, por ser mais rarefeita, por ser mais leve, por ser mais volátil, ela se acende, ela sobe para trapézio, contrai o trapézio, gera dor de ombro, gera tendinites, gera excesso de energia na mente, gera ansiedade, gera euforia, gera insônia, gera dor de cabeça. Aí vem aquela pergunta incrível: professor, por que o fígado gera tantas patologias físicas? Porque o fígado é o resultado de 3 energias primárias. O fígado coordena o sangue, o elemento madeira coordena o sangue. E quando o elemento madeira coordena o sangue, ele está coordenando 3 energias primárias que em conjunto formam o sangue, que é a energia ancestral, a energia yin e a energia yang. Por isso que ele é tão importante, por isso que ele se desequilibra muito facilmente. Se uma dessas energias se desequilibra, o elemento madeira já vai sofrer parte dessas consequências. Além de controlar as emoções, além de ser o filtro das emoções durante o processo de sono. Perfeito? E aí, então, nós vamos ver muitos desequilíbrios na língua também do paciente que está apresentando um desequilíbrio no fígado e na vesícula biliar, que possivelmente pode ter raiva ali, que são a língua trêmula, desviada, denteada, que mais? Roxa, arroxeado. Incrível, não é? Incrível essa aula. Por que essa aula é incrível? Porque vocês já vêm acompanhando as 3 aulas da Semana da Inteligência Emocional. Então aqui eu entro e faço um apanhado geral e vocês já conseguem compreender. Por quê? Porque vocês já estão num processo de crescimento nessa linha de consciência desse raciocínio. Hoje, nós pegamos pacientes com desequilíbrios em vários órgãos e vísceras, em vários desequilíbrios energéticos. Por quê? Porque o sistema dos 5 elementos, dos 5 movimentos, ele é dinâmico. Ele está o tempo inteiro gerando alterações um no outro. Quem já tirou a vesícula, eu sei que o meridiano continua, mas é preciso fazer algo diferente? Não. Você vai estimular o sistema energético dele para ele conseguir manter a fisiologia energética. Ele não vai ter mais a fisiologia do órgão, mas vai ter a fisiologia energética. Tá? O tratamento continua o mesmo, os pontos continuam, o meridiano continua. E os desequilíbrios também podem continuar.
Certo? Vocês estão conseguindo entender esse processo? Aí é o que eu falo que é lindo dentro da acupuntura. E que nós precisamos entender isso. Fogo, terra, metal, água, madeira. Vocês conseguem ver ali? Consegue, aham. Não. Devemos tratar o fígado em qualquer patologia? Não. O fígado ele vai ser tratado quando ele tiver algum desequilíbrio. Nem sempre ele vai ter desequilíbrio, tá? Por isso que a avaliação é primordial. Ó, dentro de medicina tradicional chinesa, nós nunca vamos conseguir falar assim, ó, você vai tratar isso sempre. Esse protocolo você vai utilizar sempre. Não tem como. Por quê? Porque cada paciente tem um desequilíbrio energético, cada paciente tem um desequilíbrio orgânico, cada paciente tem um desequilíbrio emocional. E cada um desses elementos interferem um no outro através de ciclos de geração, ciclos de dominância. Então não tem como nós falarmos em um protocolo único, tá? Professor, quais outros sentimentos atingem o fígado? Primeiro, indecisão. A indecisão gera frustração. A frustração gera raiva. A raiva gera mágoa. A mágoa gera rancor. Esse é o desdobramento dos desequilíbrios emocionais do fígado. Então tudo começa na indecisão. Quando você fica indeciso, a indecisão gera frustração. Pensa você tendo que decidir algo e não consegue. A frustração vem. A frustração é a porta de entrada para a raiva. A raiva gera mágoa. A mágoa gera o rancor. Certo? Foi essa a pergunta mesmo? Perfeito? Então aqui nós vamos entrar na parte mais bonita da acupuntura. Que é, olha só, quando a língua fica denteada, lá que o paciente já tem alteração lá emocional, alteração que compromete o fígado, olha só, para ela formar denteada aqui, para ela ter chegado o denteado lá no fígado, ela já tem que ter uma deficiência da terra. Vocês conseguem compreender isso? A terra comprometida que contradomina a madeira. Então, quando o estômago e o baço pâncreas já não conseguem fazer a maturação, o transporte e a transformação dos alimentos, ele começa a gerar o quê? Ele começa a gerar um acúmulo de densidade, um acúmulo de umidade. Aumenta o volume da língua. Ele aumenta o volume da língua e depois disso que então vai marcar as dentições. Então, quando um paciente já tem marcas de dentições na língua, é porque o paciente já vem com desequilíbrio do estômago e do baço associado. Que esse desequilíbrio, essa deficiência de energia do baço, está chegando onde? No fígado e na vesícula biliar. Olha só que virada de chave. Olha só que insight importante. A mesma coisa acontece quando o medo interfere aqui, ó. Quando o medo interfere ali no rim, na bexiga, ele pode estar vindo por outro fator, como, por exemplo, também o elemento terra gerando uma deficiência de energia em ti, do baço, que vai gerar uma estagnação. Essa estagnação lá do baço pode comprometer a circulação de sangue do madeira, gerando a palidez na língua. E essa palidez, então, não gera calor aonde? Lá na água. Então, a água fica com característica fria. Olha só o comprometimento, como as emoções vão interferir no desequilíbrio energético. E os desequilíbrios energéticos vão fazer um processo de alteração em todos os elementos, a ponto de chegar num outro elemento. Então, quando nós entendemos isso, nós deixamos de ser meros colocadores de agulhas para serem acupunturistas que tratam com eficiência, capazes de promover a inteligência emocional. Por quê? Porque se você entende isso aqui, inclusive da avaliação da língua,
Quando você tiver com os protocolos em mãos das dessensibilizações do curso de inteligência emocional, o que você vai fazer? Se o paciente está com medo, você faz a dessensibilização da água primeiro, porque é onde está chegando, é a queixa principal dele. Depois você faz o da madeira e depois você faz o da terra. Gerando o quê? Gerando uma linha terapêutica para tratar esse paciente. Vai ser a mesma coisa que tratar o paciente que tem tristeza? Não! Não vai ser a mesma coisa que tratar o paciente que tem tristeza. Vai ser a mesma coisa que tratar o paciente que tem euforia? Não! Então existem protocolos dentro do curso de inteligência emocional? Existem. Mas os protocolos eles são voltados para os desequilíbrios energéticos de cada um dos elementos. Equilíbrios energéticos e emocionais de cada um dos elementos. Então, não vai te redimir da culpa de você dominar a avaliação, o diagnóstico, para tratar da melhor forma possível. Você pode seguir a linha terapêutica, que é fazer o processo de inteligência emocional do começo. Que aí você vai na fisiologia energética da formação do corpo físico. Aí você vai fazer a dessensibilização gestacional primeiro, depois o da água, depois o do fogo, depois do terra, depois do madeira, depois do metal e depois da madeira, e depois proteger as emoções desse paciente. Por quê? Porque você vai dessensibilizar e gerar um processo de autoconhecimento e, por fim, fazer a proteção dessas emoções. E a proteção das emoções não é bloquear as emoções para que você não sinta elas mais. É você gerar no seu paciente o autoconhecimento para fazer o quê? Para que o paciente racionalize e conscientize essas emoções. Esse é o processo de proteção. Porque emoções é importante. Emoções é o que nos faz mover a vida. É o que nos tira da zona de conforto. Que nos traz evolução pessoal, profissional, mental, consciencial, emocional. Show? Ó, Luana, hoje, na 4ª aula da Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional, eu vou mostrar para vocês tudo que vai ter dentro do curso. Tudo que vai ter dentro do curso, todas as aulas. Show! Perfeito? Então vocês não podem perder a 4ª aula hoje. 4ª e última aula. Hoje nós vamos fechar com chave de ouro. Vai ser para coroar todo o comprometimento de vocês com as 4 aulas que eu propus fazer para vocês durante a Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional. Foi um evento pensado há meses, feito milimetricamente, customizado para que vocês possam dominar todo o conteúdo de inteligência emocional. Vander, eu usei hoje essa aula agora do Café com Acupuntura para explicar aquela pergunta que você me fez ontem na 3ª aula da Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional. Então você chegou agora, mas depois assista essa aula toda que você vai entender aquilo que você me perguntou. A interação dos fatores patológicos internos com os fatores patológicos externos, de onde vêm as patologias. Olha, Lari também chegou atrasada, depois assiste, tá? Vou tirar a foto do quadro, vou postar no canal do Acupunturista lá no Telegram com o link da aula, que vai ficar salva para vocês. Então, vocês não podem perder essa aula, porque hoje à noite, às 8 horas da noite, eu venho para nós fazermos a cerimônia de encerramento da nossa Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional com um conteúdo brutal, para vocês. Show? Então, se você ainda não assistiu às 3 primeiras aulas da Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional, corra para assistir o quanto antes. O link está na minha bio, porque possivelmente amanhã, ou no máximo domingo, essas aulas vão sair do ar. Tá? Vão sair do ar. Porque é um conteúdo incrível que está disponibilizado para vocês gratuitamente. Então eles não vão ficar disponíveis assim. Certo? Pessoal, vale muito a pena acompanhar o curso, já fiz e mesmo assim acompanho as lives porque sempre agrega muito. Olha só a Jéssica, eu falo que eu tenho os melhores alunos do mundo, são alunos incríveis.
Cecília, então se você vai trabalhar hoje à noite, assista quando você chegar ou no máximo amanhã cedo, tá? Tira esse sábado e esse domingo para maratonar as aulas, que elas vão sair do ar. Não é brincadeira, tá? As aulas novas vão ser repassadas para os que compraram os 2 primeiros cursos de inteligência emocional. O Luiz Fernando, nós estamos resolvendo essa parada junto com o pessoal da Hotmart e com o pessoal da contabilidade, tá? Mas vai ter uma condição mega especial. Vocês são alunos, vocês são de casa, mais do que merecido, tá? Nós só estamos visualizando como vai ser esse processo, tá? Porque tem alguns trâmites dentro da Hotmart que nós precisamos passar com eles também. Show? Mas eu dou notícias para vocês lá no grupo de vocês, no grupo de cada um de vocês e também no por e-mail da turma de vocês. Show? Beleza? Então corra para assistir. Vocês têm que assistir. Se não, eu tiro elas do ar rápido. Perfeito? Então corra para assistir, compartilhe as aulas. Se você ainda não assistiu as 3 aulas da semana da computadora de inteligência emocional, não perca tempo. Não perca tempo. O conteúdo que está disponibilizado lá vai fazer você entender a acupuntura de uma maneira muito mais abrangente. Show? Olha só, vale a pena comprar o curso, é um sucesso. Eu falo que eu tenho os melhores alunos do mundo. Perfeito? Então, ó, hoje na 4ª aula nós fazemos nossa cerimônia de encerramento. Eu explico como vou abrir as turmas para a próxima turma. Abrir vagas para a próxima turma, são vagas limitadíssimas. Eu confesso para vocês que são limitadas mesmo. A última turma foi em agosto do ano passado. Nós temos uma lista de espera e, infelizmente, não vai dar para todo mundo. Mas se você estiver comprometido, você chega primeiro. Quem chega primeiro bebe água limpa. Certo? Porque aqui nós prezamos pela qualidade do curso. Então, vou explicar tudo para vocês. Vou falar tudo que tem dentro do curso, todos os bônus que vocês vão ter. Vou falar o valor e vamos juntos. Perfeito? Para a nossa 4ª aula. Vai ser incrível. E lá, também hoje na 4ª aula, eu mostro um protocolo de reequilíbrio orgânico e emocional geral para os seus pacientes. Beleza? Então, tenham todos um excelente dia. Nos vemos mais tarde. Curta, compartilhe e vamos juntos porque só estamos começando essa revolução que é mostrar a acupuntura na inteligência emocional para todos os nossos pacientes, para que a comunidade possa entender o quanto isso é fenomenal. Um grande abraço e até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal.